nesta versão do Sokoban foi adicionado aqui um novo pacote, que é este PT IPv6 Sokoban XHFX GUI. Foi adicionado este pacote e foi alterado mais uma coisinha ou duas. Foi aqui criada a pasta para o CSS, a pasta para as imagens do CSS, portanto uma pasta images dentro da pasta CSS. Portanto, estas foram as alterações principais. Ora bem, podem reparar que temos aqui neste projeto várias classes com o mesmo nome. Temos aqui, por exemplo, socobandbutton.java e aqui temos socobandbutton.java. Socobandgui.java, socobandgui.java, socobandview, socobandview. Portanto, isto pode acontecer, é normal acontecer, que nós temos de ter várias classes com o mesmo nome, desde que estejam em pacotes diferentes. Portanto, tem um caminho completo que é diferente. O caminho completo da classe, ou o caminho absoluto, que é o nome do pacote, ponto, nome da classe. Ora bem, para eu mostrar isso, para eu mostrar a utilização destas classes, eu fiz o seguinte. Alterei aqui a classe SokobanView. Ora bem, esta classe SokobanView, até nem é uma classe, é uma interface. Portanto, esta interface SokobanView, portanto, a antiga tinha estes dois métodos e eu criei uma nova SokobanView. Tem só o primeiro método. Portanto, o segundo método, portanto, aqui não é muito importante, então eu retirei o segundo método. Ok, então temos duas interfaces. Elas têm o mesmo nome, mas são diferentes. Como têm o mesmo nome e são diferentes, então todas as classes dos modelos, portanto, devem ter este método para registar o modelo. Portanto, todas as classes que têm dados e que depois podem ser observadas. Bom dia. Portanto, para isso foi necessário aqui na classe Sokoban implementar este método. Portanto, a classe Sokoban já tinha este método registerView e o que é que recebia? Recebia um SokobanView. Este SokobanView, qual das classes é? Depende do import. Se tiver um import do pacote é uma classe, se tiver um import de outro pacote é outra classe. E depois tenho aqui outro método com o mesmo nome, só que agora estou aqui a utilizar o caminho completo para ir buscar a outra interface. A interface que está num pacote diferente. Portanto, eu podia dar o caminho completo da classe anterior, que seria .gui. Portanto, tenho aqui a interface SokobanView que está no pacote GUI e tenho a referência para a interface SokobanView que está no pacote XHFX GUI. Portanto, as interfaces têm o mesmo nome e depois também temos alguns no projeto, várias classes com o mesmo nome. Portanto, não há problema nenhum em isto existir, isto é normal existir, portanto os pacotes vieram resolver isso. Portanto, temos então a possibilidade de executar um modelo de muitas formas diferentes. Portanto, isto tinha já aqui um pouco aqui uma pasta para os testes. Portanto, a pessoa pode executar o modelo a partir do teste. A partir do teste a pessoa pode ir executando o modelo. Outra possibilidade é utilizar esta interface gráfica, Run as Java Application. Portanto, isto é o que vocês têm. O que vocês têm é isto, aparece isto. Portanto, isto utilizando Swing, portanto, a biblioteca Swing do Java. Portanto, têm isto. E agora, neste pacote, tem aqui duas classes que podem ser executadas. SokobanGui.
Vamos executar isto. Run as Java application. Ok, tem aqui o tabuleiro. O keeper está. A box está aqui. Estava a andar com o keeper. Aqui é muro. Portanto, o keeper anda aqui. E temos a mesma coisa, só que agora com CSS. Que é esta classe aqui. Portanto, anda aqui o keeper. E você ganha. Portanto, e vamos ver que as alterações são mínimas entre uma classe e outra. Portanto, não foi necessário alterar basicamente nada, a não ser adicionar aqui as regras de estilo. Ok, então eu vou começar desde o início, começar aqui com a classe Sokoban Button. Eu até posso mostrar a comparação. Portanto, isto era a classe com swing, na biblioteca swing. Portanto, na biblioteca swing, um botão é um objeto da classe JButton. E então o que esta classe fazia era estendia a classe botão para adicionar aqui uma referência para o Sokoban e adicionar uma referência para um objeto do tipo position que pertence ao modelo. Portanto, guardava aqui as informações. Portanto, o construtor guarda as informações que recebe. Depois é que mete a toString para colocar no botão o texto que vem de uma posição. Tenta perceber que posição é esta classe que temos aqui no modelo. Esta é a posição. Portanto, temos aqui o método executar que é abstrato, o isFind, temos aqui alguns métodos abstratos. E temos aqui alguns métodos que estão implementados. Portanto, o toString devolve aqui a informação da linha coluna. Portanto, usado aqui depois para preencher o texto do botão. E há um método para executar que vai chamar o método executar da classe position e vinha aqui o toString que vai buscar o texto associado, neste caso é o texto do botão. Portanto, this.getText, getText é aqui do JButton. Portanto, este swing. Agora vou mostrar a mesma coisa utilizando JavaFX. Ora, aqui a principal alteração é a classe que vamos estender, a classe button. Tenho aqui o caminho completo para a classe button e o resto é tudo igual. Portanto, coloquei aqui, estes valores isto não é necessário. Portanto, isto basicamente é tudo igual ao que já tínhamos. Eu acho que utilizei depois este método aqui para obter a posição, utilizei para obter a posição, mas fora isto, esta classe é idêntica à que tínhamos para o swing. Portanto, aqui assim não há grandes alterações. Em relação à interface view, então tínhamos que as classes que quiserem ser um Sokoban view têm que implementar esta interface e nesse caso têm que criar estes dois métodos. Portanto, eu aqui na versão de JavaFX simplifiquei isto só para um dos métodos. Portanto, aqueles que eu vi não era muito interessante, retirei e simplifiquei. Portanto, aqui também todo ele muito semelhante. Próxima classe, já vimos esta, já vimos estas duas e falta esta e esta.
Eu vou começar por esta aqui, assim é diferente. Portanto, esta aqui é aplicar os CSS. Portanto, nós já vimos esta classe uma coisa muito semelhante a isto. Portanto, isto foi código reaproveitado de um exemplo anterior que eu já vos dei. Portanto, isto do dispenser with interface gráfica JavaFX. Portanto, aqui temos um ficheiro com os estilos. Temos o ficheiro com os estilos. O nome foi dado para este estilo, só que a ban. Eu depois até era para ter colocado aqui um outro ficheiro de estilos diferente, mas não é para não colocar, também para ser mais simples. Portanto, o construtor da classe chama o construtor da classe anterior, da superclasse. Temos aqui o main, que lança a aplicação. O start, este método start vai chamar o método start, aqui é da classe Sokoban GUI. E depois a alteração importante é isto. Portanto, isto foi o que eu fiz de novo. Portanto, tudo o resto é aproveitado já do exemplo que foi dado. Deixem-me ver o resto. Portanto, isto já existia. Aí alterei aqui, deixem-me ver. Não alterei mais. Isto está igual. Alterei isto. Alterei este método. Alterei este método para colocar este método mais flexível e poder redefinir as classes sem estar a acrescentar classes. Portanto, eu aqui coloquei a possibilidade de o ID ser nulo. Portanto, se o ID for diferente de nulo, é que define um ID para o objeto. Portanto, se for nulo, não faz nada. Quer dizer que ao chamar o método, a gente, se quiser, deixa o ID nulo. Portanto, não precisa de enviar o ID. Ou envia o ID, mas como nulo. E depois fiz aqui esta alteração, que é limpar os estilos todos que existem no objeto. Portanto, se eu chamar este método várias vezes, portanto, ele limpa os anteriores e repõe os estilos. Portanto, repõe os estilos com os estilos que recebe aqui. E este método foi redefinido em relação ao anterior. Portanto, daqui a pouco eu venho aqui a este método. Daqui a pouco eu venho aqui a explicar este método. Então eu vou só explicar aqui isto que é importante, que é esta parte aqui. Portanto, esta parte aqui, portanto, isto é igual ao exemplo anterior, que é a ler o ficheiro CSS com as regras de estilo. Portanto, isto é aqui, este nome foi definido, e então se for este nome, ele vai buscar o ficheiro que está na posição 0 e vai ler, portanto, vai apagar todos os estilos existentes e ler o ficheiro que está aqui neste array. Portanto, esta parte aqui é igual. Portanto, o importante é isto aqui. Ora, então, o que é que esta parte faz? Portanto, temos que this.buttons, portanto, isto são todos os botões do jogo. Todos os botões do jogo, isto está definido, está definido na superclasse. Vamos ver. Em F3. Portanto, isto é uma lista de botões. Lista de botões. Então, se isto é uma lista de botões, temos um ciclo for each. Portanto, se isto é uma lista de lista, cada elemento é uma lista de botões. Se eu tenho uma lista onde cada posição é uma lista, portanto, se eu percorrer a lista de fora, cada elemento interno é uma lista. Um ciclo for each para percorrer todas as listas. Isto é uma lista de listas, então cai na primeira lista, ou vem na primeira lista, coloca aqui e executa tudo que está cá dentro. Volta para o ciclo, verifica se existe mais listas, se existe mais listas, pega na segunda lista, coloca aqui e executa o que está cá dentro. Ok, portanto isto percorre uma linha. Podemos dizer que isto percorre uma linha. Para esta linha, temos aqui um outro ciclo for each. Então o que é que faz? Vamos percorrer todos os botões da linha. E agora a parte do CSS é isto aqui, que é, vamos definir o ID. Ora bem, o ID vai ser igual a, portanto, interessa que cada botão tenha um ID diferente, portanto a identificação tem que ser única. Então, o que é que se faz é, vamos buscar a linha onde está o botão,
adicionamos os dois pontinhos e vamos para a coluna. Portanto, quer dizer que o ID de cada objeto é a linha coluna. E assim é tudo diferente. E assim garantimos que todos os IDs são diferentes. Vamos buscar o nome para a classe. Ora bem, o nome para cada uma das classes que eu vou atribuir aos elementos. Portanto, os nomes começam por style e depois aqui à frente vem. Portanto, vamos ao Sokoban buscar o texto que existe para esta posição. Portanto, vamos aqui ao botão, pedir a posição dele e depois vamos perguntar ao Sokoban qual é o texto que vai ser escrito. Portanto, isto é este texto. Eu vou executar outra vez aqui a aplicação. Portanto, isto é este texto aqui. Portanto, temos aqui, por exemplo, uma caixa sobre um floor. Temos os floors, o all, o keeper está sobre um floor. Se eu colocar o X está aqui, portanto, se eu andar com o keeper, temos o keeper sobre uma posição final. Portanto, eu vou utilizar este texto que está aqui. Vou utilizar este texto para criar estilos. Bem, eu podia criar um estilo chamado F, podia criar um estilo chamado KF, por aí em diante. Mas como eu inicialmente tinha a letra P, só que a letra P pode assim, ter só P, F, KF, portanto isto ficava um nome muito simples, então coloquei ali a palavra style. Portanto, coloquei aqui a prefixo no nome da classe style e depois o que vem à frente é o nome, aqueles nomes que estão nos botões. Portanto, quer dizer que cada um dos botões vai ter associado a uma classe, o nome da classe é style, seguido do texto que aparece no botão. Então, assim achamos o método que coloca no botão o ID definido e a classe definida. Portanto, esta parte aqui já é semelhante ao que se fez no exemplo da dispenser machine. Portanto, isto é o que faz com que todos os botões tenham um ID e uma classe associada. Agora então é só criar o CSS. Portanto, assim, eu no CSS utilizei só as classes, portanto não tive a utilizar os IDs. Podemos utilizar os IDs também para dar outros estilos, mas aqui utilizei só as classes. Vou mostrar o CSS. O CSS está aqui. Portanto, comecei por definir estilos para a classe button. Portanto, isto são estilos para a classe button. Portanto, se não existissem imagens, portanto, o botão ia ficar com um fundo cinza, os cantos arredondados. Portanto, é isto que está aqui a definir. Portanto, quando o botão está pressionado, o fundo mudava de cor. Quando o rato está sobre o botão, muda de cor. Quando está selecionado, também o fundo muda de cor. Portanto, o fundo ia mudando de cor de acordo com o seu estado. Portanto, isto acaba por não se notar porque temos depois as imagens por cima. Portanto, se eu retirar as imagens, a pessoa não nota isto. Portanto, se eu chegar aqui, colocar aqui um comentário à volta disto tudo, eu vou retirar mesmo isto, eu vou retirar isto tudo aqui, Ctrl X, colocar aqui no Notepad. Coloquei isto no Notepad e agora vou executar a aplicação sem as imagens. Sim, olha, isto devia ter aqui button e isto run as channel application. Sim. Devia estar a aplicar aqui estas regras de estilo que foram definidas, mas parece que não está aqui a aplicar isto.
Agora posso ver o que se passa. Eu devia estar aqui a aplicar estas regras. Ok, vou voltar a colocar aqui. Então, esta primeira parte define estilos para o botão e a seguir temos estilos para o botão quando associado a uma classe. Portanto, quando o botão tiver esta classe, StyleBox F, portanto, quando a caixa estiver sobre um floor, então vai ter esta imagem. A imagem é muito pequenininha, então ele vai repetir a imagem muitas vezes. Ele vai repetir a imagem e isto vai repetir a partir sequer do centro. Se for uma caixa sobre a posição final, portanto o X é a posição final, então temos a mesma imagem, só que aqui a diferença é que temos portanto, uma linha à volta de espessura 2. Portanto, quando a pessoa tem a caixa já na posição final, portanto, a imagem é a mesma, mas já temos uma linha à volta para a pessoa saber que está na posição final. Estilo para o floor, portanto, é colocar a imagem. Estilo para... Assim, aqui o center, portanto, aqui o background position center, portanto, isto não faz muita coisa devido ao repeat. Portanto, aqui esta propriedade acaba por nem ser necessário ir aqui ao repeat, o repeat vai repetir para tudo. Quando temos a posição final, estilo para a posição final, portanto temos aqui a imagem da posição final, estilo para o keeper na posição final, o keeper na posição livre, no floor, e o keeper na posição final. Aqui o X é que é a posição final. Portanto, mais uma vez, se o keeper estiver na posição final, tem uma linha à volta para indicar que o keeper está numa posição final. E temos aqui o muro, que indica-se qual é a imagem que está associada a este estilo. Portanto, estes estilos é o que estamos aqui a fazer. Estamos a associar aos botões um destes estilos. Ao associar aos botões um destes estilos, é isto que vai fazer com que as imagens sejam lidas. Executar outra vez a aplicação. Portanto, o que temos aqui, estas letras que temos aqui assim, os Fs, portanto, quer dizer que, por exemplo, aqui este botão tem a letra F, portanto o estilo dele é Style F. Aqui aparece a imagem porque, por exemplo, aqui o muro é Style W, portanto ele está a aplicar este estilo, Style W. Portanto, isto tem sempre aqui o prefixo do Style, Style X aqui para a posição final, e é isso que faz com que depois é necessário ir aqui atualizando. Portanto, temos neste caso a caixa sobre a posição final. Portanto, quando a caixa está sobre a posição final, tem uma linha à volta. Avançar. E temos o keeper sobre a posição final. Portanto, o keeper sobre a posição final. A diferença é que tem uma linha à volta. Portanto, isto quer dizer que é que conseguimos aplicar. Portanto, alterar toda a interface gráfica quase sem mexer no código. Portanto, isto, se alterações no código foram mínimas, foi criar esta classe, que vocês já tinham visto uma classe semelhante a esta na aula anterior. A única coisa que é necessário fazer basicamente é isto, que é aplicar estilos aos diversos elementos. Portanto, ou IDs ou classes, portanto, neste caso, estou a utilizar depois no CSS aqui as classes. Portanto, o CSS é muito semelhante a um CSS normal, exceto que tem aqui este prefixo -fx-. Portanto, esta é a principal diferença entre os CSS do JavaFX e um CSS normal numa página HTML. Ora, vamos então agora aqui ao Socavan GUI e ver o que é que foi feito. Portanto, mais uma vez, se repararem, isto é semelhante, portanto, isto foi reaproveitado também do exemplo do Dispenser Machine. Portanto, definir qual é o ícone para a aplicação. Ao executar a aplicação de uma forma ou de outra, ele vai mostrar aqui um ícone, Run Application.
Portanto, o ícone aparece aqui em cima e aparece aqui. Portanto, eu tenho aqui assim em baixo o íconezinho que... Portanto, Alt Tab, eu tenho aqui o ícone da aplicação, a imagem e o ícone da aplicação. Portanto, isto foi semelhante ao que já tínhamos feito. Portanto, um objeto para o Sokoban, portanto, isto está protegido, que é por causa de ser acessível na classe que vai estender esta, portanto, na classe que vai aplicar os estilos. Os botões todos, portanto, aqui é a lista de botões, portanto, todos aqui estas variáveis estão protegidas, que é para poderem ser acedidas ou acessíveis a partir da classe que estende esta e a classe que aplica então os estilos, os CDs e o nome de classes aos diversos elementos. Então aqui, quando eu aqui acedo a isto, this.buttons, estão aqui estes botões. Portanto, eu consigo aceder porque estou a aceder à superclasse, dado que as variáveis são protegidas, então ao ser protegidas a pessoa tem acesso quando estende a classe. Ora, o construtor coloca estas variáveis a nulo, podia também colocar as outras, mas isso não é muito importante. O método start, portanto, recebe um palco, guarda o palco numa variável de instância, depois se for necessário, isto é semelhante. Título para o jogo, título para a janela. Chama um método para criar um modelo, daqui para vamos ver isto. Método para criar a cena, aplica o ícone, coloca no palco esta cena que foi criada e mostra o palco. Portanto, isto igual aos exemplos anteriores. Portanto, até aqui penso que não há assim grande novidade, que isto é igual ao exemplo anterior. Depois o que é que muda? Muda aqui este método. Portanto, este método que vai criar aqui o modelo. Método para aplicar o ícone, portanto, recebe o nome do ícone. Isto o ícone pode não existir, então temos aqui o control, apanhar a exceção se existir. Portanto, cria um objeto tipo image e vai ao palco e adiciona então o ícone no palco. Criar a interface gráfica. Ora bem, aqui eu utilizei uma classe diferente do que tinha utilizado nos exemplos anteriores, só para vocês irem vendo coisas diferentes. Portanto, o Sokoban deve ser diferente de null. Criar aqui duas variáveis para ter o número de linhas e o número de colunas. Uma variável que vai ter um button listener. Portanto, sempre que existir um mouse no evento do rato, portanto, é este objeto que vai ser utilizado para responder a esse evento. Depois a classe está aqui em baixo. Então aqui eu utilizei um grid pane. Portanto, aqui o grid pane é uma classe que permite criar uma grelha. Portanto, isto, na verdade, o jogo, como era uma grelha, uma solução simples era utilizar isto. Utilizar uma grelha. Alinhar o conteúdo dentro da grelha ao centro. E agora, aqui assim. Portanto, isto vai ter n colunas, o número de colunas está aqui definido. Então aqui eu vou calcular qual é a largura de cada coluna, em termos de percentagem. Portanto, a largura é 100% a dividir por número de colunas. Portanto, vai dar a percentagem de cada coluna. Ora, para que é que isto serve? Isto serve agora para colocar restrições às colunas da grelha. Então, a restrição é, eu vou indicar qual é a percentagem de cada coluna. Portanto, nós temos várias colunas e podia dizer que a primeira coluna ocupa 50% e a outra ocupa menos. Portanto, a pessoa pode indicar em termos de percentagem ou de valor. Então aqui é isso que eu estou a fazer, que é descubro qual é a largura em termos de percentagem de cada uma das colunas. Portanto, a largura é sempre a mesma. E então crio aqui as restrições. Portanto, crio uma nova coluna para a restrição
digo qual é a percentagem dessa coluna e adiciono esta restrição à grelha. E assim todas as colunas vão ter a mesma largura. Portanto, se eu quisesse, por exemplo, que a primeira coluna fosse mais larga que a última, por exemplo, podia controlar aqui isto. Podia colocar valores diferentes para cada uma das colunas. Portanto, esta parte é colocar todas as colunas com a mesma largura, ocupar o tamanho da janela toda. E agora, até o que temos aqui é criar os diversos botões que vamos ter na parte gráfica. Portanto, esta variável vai ser um ArrayList de lista de botões. Portanto, estou a criar o objeto principal. Portanto, a lista principal, mais um ArrayList. Um ciclo para percorrer todas as linhas. Um ciclo interno para percorrer todas as colunas. Criar um array para a primeira linha. Portanto, como temos Paint. Então nós vamos ter um ArrayList vai ter várias posições, onde cada posição destas, cada posição vai ser aqui a referência para um novo ArrayList. Portanto, depois isto repete-se, ao repetir-se isto, então temos toda a grelha com os botões. Portanto, isto cria o objeto principal e isto é para criar cada uma das linhas. Portanto, para a primeira linha, quando a linha é 0, portanto, cria um array para guardar os botões da primeira linha e começamos então a criar os diversos botões. Portanto, para isto vamos ao modelo, buscar o elemento que está nesta posição, linha, coluna. Portanto, queremos qual é o elemento que está na posição 00. Portanto, vamos pedir isso ao modelo. Com esta posição, vamos criar então o botão. Vamos criar um Sokoban Button, onde se envia o Sokoban e envia-se este objeto. Este objeto que se obteve do modelo. Portanto, é isto que o Sokoban Button guarda. São estas as variáveis. A seguir, adiciona-se o botão a este ArrayList. Portanto, à primeira linha. Portanto, vamos adicionar o elemento aqui. Vamos colocar aqui o primeiro botão. Este que vamos a fazer, adicionar o botão a este ArrayList, que é para a primeira linha. Quando existir um clique do rato, o objeto que vai ser chamado é este que foi criado anteriormente. O objeto está aqui, é um Button Listener, que aparece cá em baixo. Button Listener. Tem aqui o handler e o handler vai fazer isto. Portanto, isto é igualzinho ao que tínhamos no exemplo dado com swing. Portanto, isto não mexeu em relação ao que vocês tinham. Portanto, indicar que é este objeto que vai responder ao evento. A seguir, precisamos de obter o texto que vai ser colocado no botão. Então, para isso, vamos mais uma vez ao Sokoban utilizar este método para obter o texto que vai aparecer no botão. Envia-se a posição e coloca-se no botão este texto. Portanto, o texto é devolvido. Portanto, isto que é por causa de aparecer, por exemplo, keeper sobre o floor, keeper sobre a posição final, por em diante. Portanto, aquelas letras que aparece nos botões é dado aqui por este método. Portanto, isto é que faz com que o botão tenha aquelas letras. A seguir, adiciona-se este botão, o botão que foi criado à grelha, na coluna aqui e na linha dada aqui. Portanto,
se eu trocarem estes parâmetros, depois, em vez de aparecer na horizontal, aparece na vertical. Então, isto aparece ao contrário. Dá que ter atenção aqui a estes parâmetros. Portanto, a coluna aqui é o X, portanto, o primeiro parâmetro é este. Portanto, o primeiro é o objeto, quando desenhar a grelha, isto é X, isto é o Y. Portanto, o X é a coluna, o Y aqui é a linha. Ora bem, e depois temos aqui indicar qual é o tamanho máximo, um padding, altura, também vamos dar a altura máxima, um tamanho pré-definido. Isto está repetido. Portanto, isto está repetido. Está ali. Portanto, não precisa de remover. E, portanto, grid pane. Portanto, isto é para o botão crescer sempre de acordo com o crescimento da grelha. Portanto, se a grelha crescer, o botão também vai crescer. E no fim, portanto, quando acaba este ciclo interno até aqui, portanto, quer dizer que criamos todos os botões de uma linha. Portanto, se criarmos todos os botões de uma linha, então podemos adicionar este array ao array de fora. Portanto, nós estamos aqui a criar todos estes objetos. Portanto, o ciclo interno cria estes objetos todos. Quando acaba o ciclo interno, pegamos neste array, na array list e coloca-se, adiciona-se ao array list de fora. É isso que estamos aqui a fazer. No fim, devolve-se a grelha com os botões todos. Portanto, o handler para o clique do botão, portanto, isto é igual ao que vocês tinham, portanto, isto é igual ao que tinham para o swing. Portanto, o meta handler, portanto, isto recebe event. Recebe por parâmetro informação sobre o evento. Que o método getSource devolve o objeto onde aconteceu o evento. Então o que é que está a fazer? Toda a gente sabe que este evento veio de um botão de um objeto tipo sockOpen button, então só pode fazer o cast para depois poder chamar o método para executar o comando. Ora bem, criar o cenário. Portanto, isto é igual ao exemplo dado logo inicialmente com o dispenser machine, que é uma caixa vertical onde depois esta caixa vertical vai ser enviada para um objeto do tipo cenário, que é guardado na variável distância, e depois a esta caixa vertical vamos adicionar os diversos elementos que vamos querer. Então, neste caso queremos inicialmente colocar um menu, criar a interface gráfica, portanto os botões todos, e no fim temos aqui criar uma barra de estado. Portanto, isto são os três elementos que temos na parte gráfica. Vamos lá ver. Bom, isto, executar. Portanto, aqui na parte gráfica temos inicialmente, portanto, isto é uma caixa vertical, é o que tenho aqui. Tem uma caixa vertical onde os menus estão na primeira posição da caixa vertical, o tabuleiro está na segunda posição da caixa vertical e temos aqui em baixo uma barra de estado que está na terceira posição da caixa vertical. Portanto, isto é o que é o cenário. O cenário cria aqui os três elementos. Portanto, a status bar, portanto, isto não foi alterado em relação ao exemplo anterior. Portanto, é só um pane aqui com uma certa largura. Os menus, isto é do exemplo anterior, nem sequer foi mexido. E agora
tem aqui este método que é novo. Este método que temos aqui, sim, acho que foi um pouquinho alterado em relação ao que tínhamos no swing. Esta caixa de mensagem, portanto, esta caixa de mensagem já foi também mostrada numa das aulas anteriores. O método manda sempre lentes. E a seguir vou mostrar o Create Model. Ora bem, o update. Ora bem, este método update, portanto, isto vai ser chamado quando existir alterações no modelo. Quando existir alterações no modelo, este método vai ser chamado e aqui o segundo parâmetro vai receber um objeto deste tipo, message to GUI, e este objeto tem informação sobre o que foi alterado. Portanto, tem os botões que foram alterados. Podemos ver F3. Portanto, temos aqui a classe. Portanto, isto guarda internamente as posições que foram alteradas e a mensagem que é enviada. Portanto, esta mensagem vai ser uma mensagem que aparece aqui na janela. Eu posso aqui executar o exemplo do JavaFX, Run Java Application. Portanto, esta janela aqui com o log, temos o keeper, onde é que está o keeper? Está aqui. Quando se move, esta mensagem está aqui no log, esta mensagem daqui. Portanto, esta mensagem que aparece aqui no log é esta mensagem. Portanto, para todas as classes que estiverem registadas para receber esta informação, portanto, vão receber as posições que foram alteradas e vão receber aqui uma mensagem. Esta mensagem é esta aqui. Ora bem, este método, a única alteração em relação ao exemplo do swing foi aqui, foi o quê? Foi aqui mostrar a mensagem com este método da classe JavaFX. Portanto, isto é igualzinho ao que vocês já tinham no exemplo dado. Mas agora isto vai ser alterado depois quando formos ali para utilizar os CSS. Portanto, aí isto vai ter que ser alterado. Então, isto é igual ao exemplo que vocês têm aqui no swing. Basicamente, acho que a única alteração é esta aqui, que é, portanto, em vez de utilizar uma mensagem do swing, estamos a utilizar aqui uma caixa de diálogo do JavaFX. Ora bem, criar modelo. Método para criar um modelo. Portanto, isto, o professor João Paulo Barros já deve ter explicado isto. Portanto, criar aqui os objetos para o tabuleiro. Portanto, uma solução é isto, outra solução era utilizar isto, uma string. Utilizar uma string, depois fazer a conversão entre a string e estes objetos. Portanto, isto são as posições todas do tabuleiro, criar o tabuleiro e enviar estas posições todas, criar o Sokoban e enviar o board, criar as duas caixas, o keeper, e agora isto aqui assim é a parte do padrão, onde no Sokoban, isto ainda é adicionar ao Sokoban os movers, que é as caixas, duas caixas e o keeper. Esta parte aqui agora é que é o padrão que queremos ir ao Sokoban e registar esta view. A view é a própria classe, daí está aqui o this. Nós vamos ao Sokoban e vamos dizer que quando existir alterações no Sokoban, eu quero que esta classe, a própria classe, seja informada. E temos aqui também a invocação deste método para registrar o modelo, e neste caso vamos dizer que o modelo é o Sokoban que foi criado aqui. Portanto, este método está aqui, F3. Portanto, o método que registra o modelo, portanto, recebe o Sokoban e guarda aqui na própria classe.
Portanto, isto tem aqui umas pequenas alterações em relação ao swing, mas basicamente foi quase aproveitar as coisas que estavam no swing. Portanto, isto eu aproveitei o exemplo. Portanto, aqui estas classes foram aproveitadas do exemplo de Spencer com aqui as coisas que estavam no swing. Ok, portanto, isto penso que esta parte está explicada, e então falta só aqui no style de... Esta parte toda igual, e foi necessário aqui no style para ser o overwrite redefinir o método anterior, redefinir este update. Redefinir o update, porquê? Porque é que é necessário redefinir o update? Porque o update anterior, vamos aqui ao update anterior que está no Sokoban GUI, está aqui. Portanto, este update, portanto, isto é o método que vai atualizar o texto que está nos botões. Mas agora com o CSS é necessário também alterar as classes. Portanto, além de alterar o texto, é necessário também alterar a classe. Que é por causa das imagens mudarem. Então é isso que estamos aqui a fazer. Portanto, esta parte é igual. Isto não era necessário. Então fiz o copy-paste do anterior. Portanto, isto são as posições todas que foram alteradas. Na posição inicial está... a posição inicial onde está o keeper, a segunda posição é para onde foi o keeper. Portanto, então vamos aqui alterar as coisas. Portanto, isto é o texto que vai ser apresentado. Portanto, o texto que vai ser apresentado no botão. Portanto, a pessoa pede ao modelo qual é o texto para esta posição. Portanto, isto agora aqui não é. Vamos buscar o botão que está nesta posição. Então, vamos aqui à lista de listas, buscar o botão que está nesta posição. Já temos aqui o botão. Que agora temos que ir a este botão, alterar o texto e alterar a classe. Portanto, aqui para se aplicar regras de estilo diferentes. Portanto, este altera o texto. E agora a diferença está aqui. Para voltar a calcular o nome para esta regra de estilo, então o nome vai ser style e o texto que o modelo devolver. Bem, este texto é igual a este, eu podia aqui logo adicionar, porque isto é o texto que aparece, isto, Ctrl X, isto é o que está ali em cima, ptn get position, botão, esta posição, isto é igual. Vou colocar aqui, posso colocar logo aqui o S. Portanto, a classe é style mais o texto que aparece no botão. E vou chamar aqui então o método setIdClass, envio o ID a nulo. Portanto, para montar aqui sempre alterar o IDs dos botões, então, o ID do botão vai ficar sempre igual. Portanto, o botão tem um ID à partida e depois vai ficar sempre igual. Portanto, aqui eu não quero alterar. E altero só o nome da classe. E depois aqui mostrar a mensagem. Ok, portanto, aqui o principal foi isto. É necessário ir aos botões, portanto, além de alterar o texto, também alterar a classe. Portanto, que é para aplicar uma regra de estilo diferente, ao aplicar uma regra de estilo diferente, temos então imagens diferentes. E isso faz com que as imagens dos botões mudem. E é isto. E com isto temos o jogo a funcionar. Portanto, isto muda, a imagem muda, porque estou a mudar as classes dos botões. Portanto, os botões estão no mesmo sítio, eu mudo o texto e mudo a classe. Ao mudar a classe, então ela aplica a nova regra de estilo. Dúvidas?
Portanto, no CSS eu tenho aqui os estilos para todos os botões. Portanto, button é a classe button do JavaFX. Portanto, por omissão, todos os botões já têm esta classe associada. Só que quando eu aplico os estilos, aqui no método setIdClass F3, quando eu aqui faço o clear, ele vai limpar os estilos já existentes. Então vai limpar o estilo button que já existe associado ao botão. Ora bem, a solução para isto é, portanto, eu aqui vou colocar, portanto, alterei aqui o nome das imagens, ou então a pessoa remove isto tudo, para ver estes estilos aqui a ser aplicados. Eu vou voltar a remover isto tudo, Ctrl X, ora, já tenho aqui tudo, e então agora eu quero ver estes estilos aplicados. Ora, eu tenho aqui os estilos aplicados. O que acontece é que ao chamar este método, como ele limpa os estilos da classe botão, temos que adicionar também aqui o estilo da classe botão. Portanto, ali o clear limpa os estilos todos. Então aqui a solução é, portanto, o ID aqui não é alterado, envia-se o estilo para a classe e envia-se aqui o estilo do botão. Dado que ele vai limpar isto com clear, temos que pôr aqui o estilo do botão. Adiciono mais um parâmetro aqui e aplico aqui o estilo do botão. Portanto, e desta forma temos então o jogo sem as imagens, mas com os estilos que definimos ali para a classe button. Portanto, este parâmetro é necessário porque este método está a limpar os estilos todos já existentes. Portanto, por omissão, a classe button tem o estilo button. Se fosse a lista, tinha o estilo list, por aí em diante. Portanto, já existem estilos iguais ao nome da classe, já estão a ser aplicados. O clear limpa tudo. Portanto, temos que repor. Portanto, uma vez que estamos a limpar tudo, repor este estilo. Portanto, e assim temos o jogo só com aqui os estilos para o botão. Isto o problema agora é, olha isto, os elementos estão a ficar todos com o estilo anterior. Está aqui qualquer problema com estes estilos. Temos aqui um problema qualquer aqui com os estilos. Isto é replicado depois de clicar. Portanto, assim, o keeper é que faz com que ele avance. Ao avançar, então ele vai alterar os estilos. Vai alterar os estilos aqui neste método. Aqui style s. Aqui para já falta repor aqui também o botão. Falta repor aqui. Portanto, ao alterar os estilos, temos também que adicionar aqui o estilo para o botão. Portanto, aqui no update adiciona mais um parâmetro para adicionar o estilo do botão. Bem, keeper. Ok, e agora já está. E agora já está normal, portanto já temos isto que é um estilo certos. Portanto, temos método para criar uma caixa de diálogo, neste caso com dois botões com este texto. Este método, o que é que faz? Devolve o texto que está no botão. Portanto, vai devolver esta string ou esta string.
devolve uma das duas strings. Depois estas strings são importantes para mais à frente para a pessoa escolher qual é o ficheiro CSS que vai utilizar. Vamos agora chamar este método. O método pode ser chamado aqui em cima, onde vamos ler. Assim não é esta classe, é nesta. Aqui. Vamos chamar aqui o método this.showMessageBox2 title style sheet mensagem choose game style aspas ponto e vírgula. Portanto, isto devolve uma string. Devolve uma string. Agora esta string pode ser uma coisa ou outra. Então, vamos aqui buscar uma das strings. Vamos aqui à caixa de diálogo. O que era uma das tipos? Por exemplo, esta aqui. Vou apanhar esta string. If se res for equal a esta string, então se o resultado for isto, com imagens é o 2. Else é 1. Chama-se o método e apanha-se o resultado. Apanha-se o resultado. Se o resultado for com imagens, chama-se, aplica-se o ficheiro estilo 2, se não aplica-se o ficheiro estilo 1.